Oi, pessoal, meu nome é Nathalie. Eu e meu amigo Diego elaboramos essa videoaula sobre memória virtual e, como base para essa aula, nós utilizamos o livro Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum, na sua terceira edição, e o livro Sistemas Operacionais com Java, desses seguintes autores, na sua sétima edição. Bom, eu vou começar fazendo uma contextualização sobre a importância da técnica da memória virtual, mostrando alguma das suas motivações. Bom, uma parte essencial do bom funcionamento de uma máquina, ele gira em torno do gerenciamento da memória. E esse gerenciamento, ele envolve estratégias que vão buscar essencialmente manter muitos processos na memória simultaneamente para permitir a multiprogramação. Ou seja, nós queremos colocar o máximo de programas possíveis na memória para que aumente a vazão da nossa máquina. Mas isso normalmente exige que todo o processo esteja na memória principal para que ele seja executado. Então, isso vai implicar que os programas que a gente vai executar, eles têm que ser menor do que o espaço disponível na memória principal. Então, a nossa memória principal, ela vai acabar se tornando um limitante para o tamanho do programa que a gente vai querer executar. Bom, e isso não é algo bom para a gente. E, além disso, ainda existem os diversos problemas enfrentados na criação de processos e no compartilhamento entre processos. Normalmente, isso não é feito da melhor forma, da forma mais eficiente. Então, esse é o nosso cenário. E para tentar contornar tudo isso, foi feita a técnica da memória virtual. E agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o que é a memória virtual. Bom, a memória virtual, ela é uma técnica que permite a execução de processos que não estejam completamente na memória principal. Então, se a gente consegue executar um processo sem ele estar inteiramente na memória principal, a gente já acaba com aquele limitante do nosso processo ter que ser menor do que a memória principal. Então, a memória virtual, ela vai fazer uma separação entre a memória lógica e a memória física. E essa separação vai nos permitir ter uma memória virtual muito maior para se trabalhar, enquanto, na verdade, a gente tem a nossa memória física, a nossa memória principal, ela continua sendo pequena e limitada. E para fazer isso, a gente vai usar técnicas de endereçamento de memória, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que vai entrar para associar a memória virtual e a memória física. Então, nós vamos ter uma memória virtual muito maior do que a memória física, e nós vamos usar técnicas para a gente conseguir associar essas duas memórias. Então, usando essa técnica, os programadores estão livres das limitações da memória. E além de tudo isso, a memória virtual ainda vai trabalhar com mecanismo para fazer a criação de processos de maneira muito mais eficiente e facilitar o compartilhamento de memória entre processos. Então, durante essa aula, nós vamos ver como a memória virtual ela vai fazer tudo isso. Bom, então eu estou falando para vocês que a nossa memória virtual é uma memória muito maior do que a memória física, e nós vamos usar técnicas de endereçamento de memória para conseguir associar essas duas memórias. Então, como que funciona esse endereçamento de memória? Em máquinas que não utilizam a memória virtual, o endereço virtual ele vai ser idêntico ao endereço físico. Então, quando a gente quer fazer algum acesso à memória, seja de escrita ou de leitura, a gente coloca esse endereço no barramento e a gente faz o acesso à memória. Simples assim. Mas, quando nós utilizamos a memória virtual, o que acontece? Primeiramente, o endereço que a gente tem é um endereço virtual. E a gente não pode colocar um endereço virtual no barramento, porque o que a gente quer é acessar a memória física. Então, o que acontece é que a CPU ela vai enviar os endereços virtuais da MMU, que é a nossa unidade de gerenciamento de memória, e a unidade de gerenciamento de memória ela vai fazer o mapeamento
desse endereço virtual para um endereço para a memória física, a memória principal. Então, o que acontece? Depois de fazer esse mapeamento, a MMU ela vai enviar o endereço para o barramento e aí a gente vai conseguir finalmente fazer o acesso à memória. Bom, no cenário mais básico, como que vai acontecer esse mapeamento? Nós vamos ter a nossa memória virtual, muito maior do que a memória principal, e a gente quer acessar uma página virtual, a gente quer acessar essa página real, a partir de uma página virtual. Então, essa página virtual ela vai passar por uma tabela de páginas que vai nos levar à página real, na memória principal. Bom, mas isso nem sempre acontece. O que pode acontecer também é que essa página ela ainda não está na memória principal. Então, a nossa tabela de páginas vai nos mapear para a memória secundária, onde essa página realmente está. Só que para a gente executar um processo, essa página tem que estar na memória principal. Então, depois de localizar a página na memória secundária, a gente leva essa página para a memória principal. Porém, ainda pode existir um outro cenário. Depois da gente localizar a página na memória secundária e tentar colocar essa página na memória principal, pode acontecer que a memória principal esteja cheia e não caiba essa página em nenhum frame da memória principal. Então, a gente tem que usar alguma técnica de substituição para tirar alguma página da memória principal, devolver essa página para a memória secundária e só depois carregar a página que a gente quer para a memória principal. Bom, depois de ver tudo isso, vocês podem estar se perguntando como que é, enfim, esse espaço de endereço virtual. Então, o espaço de endereços virtuais de um processo, ele vai ser a visão lógica de como um processo ele é armazenado na memória. Então, essa visão, ela vai passar a impressão para a gente de que o processo ele é armazenado de forma contígua na memória. Mas, na verdade, nós sabemos que não é bem isso que acontece. O processo ele pode estar armazenado na memória de forma espalhada, em várias páginas. Então, nessa imagem, o que a gente pode observar? Que existe aqui um espaço que não está preenchido, um espaço vazio, que ele vai permitir que a nossa pilha cresça e o nosso heap cresça. Esse espacinho aí, a gente chama ele de espaço de endereço esparso. E para que ele serve? Bom, esse espaço, ele faz parte dos nossos endereços virtuais. E ele só vai exigir páginas físicas na memória se o nosso heap ou a nossa pilha crescer. Então, inicialmente, a gente vai ter esse espaço que ele não vai nos levar a lugar nenhum na memória física, ele não está mapeado, e ele só vai exigir um mapeamento se houver o crescimento da nossa pilha ou do nosso heap. E, além disso, eu tinha falado para vocês inicialmente que a memória virtual ela facilita o compartilhamento entre processos. Então, esse espaço de endereçamento esparso, ele também permite que a gente vincule bibliotecas entre processos e também permite o compartilhamento de memória entre processos. Então, além de permitir que o nosso heap e a nossa pilha cresça, ele também tem essa função. Então, agora que vocês já estão mais familiarizados com a memória virtual, vocês podem estar começando a pensar como que a gente implementa tudo isso. A gente vai ter uma memória virtual muito maior do que a memória principal. E como que a gente lida com isso? Quais técnicas que a gente usa? Bom, a gente pode usar a paginação por demanda. Qual é a lógica dessa paginação por demanda? Inicialmente, quando a gente pensa em executar um programa, a gente vai ter esse programa na memória secundária, no nosso disco, e para executar ele, a gente pega todo esse programa e leva ele para a memória principal.
Então, o que a paginação por demanda ela considera? Será que é mesmo necessário eu levar todo o meu programa para a memória principal? Não, não é necessário. Por que não? Bom, nem sempre quando a gente executa um programa, a gente vai usar tudo que esse programa carrega com ele. Então, durante a execução, partes desse programa não serão usadas. Então, a paginação por demanda ela vai trabalhar com isso. Ela pega e leva para a memória principal apenas as partes do programa que a gente vai usar. Então, como será que a paginação por demanda vai fazer isso? Ela vai usar a técnica de lazy swapper, que ele só vai levar páginas para a memória principal quando houver a demanda daquela página. Então, como que é isso? A gente só pega páginas e leva para a memória principal quando o nosso programa pede para executar aquela página. Então, páginas que nunca são acessadas, elas nunca vão ser levadas para a memória principal. Então, aí a gente já começa a fazer um maior aproveitamento, melhor aproveitamento da nossa memória principal. Bom, então o que a gente sabe com isso? Durante a execução do programa, partes dele vão estar na memória principal e partes vão estar na memória secundária. Aí já começa a surgir outra dúvida. E como que eu vou saber, enfim, onde está a página que meu processo precisa? Meu processo vai solicitar uma página, e aí como que eu vou saber se ela está na memória principal ou na memória secundária? Bom, para a gente saber onde que minha página está, a gente pode usar o esquema bit válido e inválido. Como que é isso? Existem alguns cenários quando a gente usa esse esquema. Primeiramente, se a gente adivinha sempre o que é certo e as páginas que estão na memória são sempre as páginas que serão necessárias, então todas as páginas que eu vou querer usar durante a execução do meu processo, elas vão estar na memória principal. Bom, então como que isso vai funcionar? Nós precisamos da página A. O processo ele pede a execução da página A. Será que essa página está na memória principal? Como que a gente verifica isso? Primeiramente, qual que é o índice da página A na memória virtual? Se a gente olhar aí na tabelinha, é o índice 0. Então, nós vamos para a nossa tabelinha de páginas, olhamos na posição 0 da tabela e vamos verificar se o bit dessa página ele é válido ou inválido. O bit válido ele vai indicar para a gente que a nossa página está na memória principal. O bit inválido significa que a nossa página não está na memória principal. Então, nesse caso, o bit ele é válido. Então, essa página está na memória principal. Então, agora, a gente olha ali na primeira coluna e está indicando que a posição da página real na memória principal é no frame 4. Então, a gente vai lá, verificamos a posição 4 na memória principal e a gente encontra a página A. Agora a gente precisa da página C, mesmo processo. Será que essa página está na memória principal? Como que a gente verifica? É a mesma coisa. Qual o índice da página C na memória virtual? É o índice 2. Então, nós olhamos o índice 2 da tabela de páginas e verificamos se o bit é válido. Também é válido. Então, a gente vai lá na memória principal e a gente encontra a página C que a gente quer usar. Então, sempre que a página estiver na memória principal, esse será o processo. Mas, o que acontece se a página não estiver na memória principal? Bom, nesse caso, a gente diz que aconteceu um page fault, que aconteceu uma falha de página. Como que a gente vai lidar com isso? Então, a gente vai ter o seguinte esquema. Nós queremos acessar uma página. Será que essa página é válida? Dessa vez, a gente olha na tabela de páginas e a gente vê que está falando que é inválido, tem vizinho lá de inválido. Então, a gente diz que aconteceu uma trap. Bom,
Agora, o nosso sistema operacional, ele vai ter dois cenários possíveis. Esse izinho de inválido, ele pode significar duas coisas. Ou o acesso que a gente está tentando fazer na memória, ele é um acesso inválido, ou então ele só quer significar que a página que a gente está tentando acessar, ela não está na memória principal, ela ainda está na memória secundária. Se for um acesso inválido, então a gente não pode fazer esse acesso. Então a gente termina aqui o processo. Mas, se for um acesso válido, então a gente vai lá na memória secundária e procura a página em questão. Nesse caso, foi dito para a gente que é um acesso válido sim, e a gente pode procurar essa página na memória secundária. Então a gente vai lá e localiza a página na memória secundária e leva ela para um quadro livre na memória principal. Agora, a nossa página está na memória principal, então a gente atualiza o bit na tabela de páginas para válido e a gente vai recomeçar todo o processo agora com a nossa página sendo possível acessar ela na memória principal. A gente tem alguns cenários possíveis, né? Tem um caso que nós chamamos de pura paginação por demanda. O que é isso? Isso significa que sempre eu vou levar páginas para a memória só quando houver demanda dessa página. Então, o que pode acontecer? Eu sempre vou ter que ir no disco, pegar essa página e levar a página para a memória principal. Sempre eu vou fazer esse processo. E isso não é um processo barato. Acessar o disco é muito mais caro do que acessar apenas a memória principal. Então, quando ocorrem muitas falhas de página, a gente tem um péssimo desempenho. Porém, felizmente, esse comportamento não é um comportamento que aconteça sempre. É um comportamento improvável, justamente por causa do princípio de localidade, que eu também não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar nos livros que você tem no começo da videoaula. E esse princípio da localidade, basicamente, eles nos diz que durante a execução de um programa, normalmente a gente executa seguindo instruções que estão perto entre si. Então, isso diminui o número de falhas de página. Bom, então, como que eu sei se a minha paginação por demanda ela está tendo ou não um bom desempenho? Existem algumas formas de a gente calcular isso. Quando não ocorre nenhuma falha de página, o tempo de acesso efetivo ele vai ser igual ao tempo de acesso à memória, porque não ocorre mais nada entre esses acessos, então vai ser só o tempo de acesso à memória mesmo. Mas quando ocorre falhas de página, a gente vai precisar pegar essa página no disco e depois fazer mais esse acesso à memória. Então, para calcular esse tempo de acesso efetivo, a gente vai ter que considerar algumas coisas. Que vai ser a probabilidade de falha, que vai ser uma probabilidade entre 1 e 0, o tempo de acesso à memória e o tempo da falha de página, o tempo que a gente vai ter para tratar a falha de página. E aí a gente vai ter essa seguinte formulazinha para a gente calcular o tempo de acesso efetivo. Bom, então, para a gente calcular o tempo de acesso efetivo, a gente precisa saber quanto tempo é necessário para tratar uma falha de página. Então, a gente precisa saber quais são os passos para a gente conseguir tratar a falha de página. Então, uma falha de página ela vai ocasionar as seguintes sequências. Vamos ver que sequência que é essa. Bom, primeiramente, a gente vai interceptar uma trap para o sistema operacional, que eu mostrei para vocês naquelas animaçõezinhas. Depois, a gente vai salvar os registradores do usuário e o estado do processo, que é salvar o contexto atual. Então, a gente vai determinar se a interrupção ela foi uma falha de página e a gente vai verificar se a referência à página foi válida e determinar o local da página no disco. Então, se o acesso é um acesso válido, a gente vai procurar essa página na memória secundária. Bom, então aí a gente vai ter que emitir uma leitura do disco para um quadro livre. E então a gente tem que esperar
em uma fila para esse dispositivo até que a requisição de leitura seja atendida. Depois, a gente ainda tem que esperar a busca do dispositivo e o tempo de latência, que é a busca dentro do disco, e iniciar a transferência da página para um quadro livre. Então, a gente localizou a página e a gente vai começar o processo de transferência dessa página para a memória principal. Então, enquanto a gente tem essa espera, pode acontecer da gente alocar a CPU para fazer alguma outra tarefa. Mas isso é opcional, depende do escalonamento de CPU. E a gente também pode receber interrupção do subsistema de entrada e saída de disco. E se a gente tiver executado a etapa 6, a gente tem que salvar os registradores e o estado do processo para o outro usuário, que foi alocado. Então, a gente determina se a interrupção foi uma interrupção de disco e corrige as tabelas para mostrar que a página desejada está na memória. Então, a gente já tem a nossa página na memória principal e a gente tem que indicar que essa página está lá. E aí, a gente espera a CPU ser alocada para esse processo novamente e a gente retoma o contexto atual para a gente continuar seguindo com o processo. Então, agora que a gente já sabe como que calcula esse tempo de acesso efetivo, vamos olhar um exemplinho da aplicação da fórmula. Vamos considerar um tempo médio para o atendimento de uma falha de 8 milissegundos e um tempo de acesso à memória de 200 nanosegundos. Então, qual vai ser o nosso tempo de acesso efetivo? Aplicando a fórmula, a gente substitui os valores que foi passado no enunciado e a gente tem esse seguinte resultado aqui. Bom, se um acesso dentre 1000 causar uma falha, o tempo efetivo vai ser de 8,2 microsegundos. Então, vamos considerar que a gente aceita pagar uma degradação inferior a 10%. Então, qual que vai ser a nossa probabilidade de falha de página? A gente tira esse tanto que a gente está disposto a pagar dos 200 do acesso à memória. Então, a gente tira 10% daqui, coloca aqui desse lado da fórmula, e aí a gente consegue calcular e obtém essa probabilidade de taxa de falha. Então, quando a gente quiser calcular o tempo de acesso efetivo, a gente segue essa formulazinha e coloca os inputs na fórmula e a gente consegue saber como está sendo o desempenho da nossa paginação por demanda. Bom, eu também tinha comentado com vocês que a memória virtual, ela também ajuda a gente na criação de processos. Então, ela busca fazer essa criação de processos de uma maneira mais eficiente. E para fazer isso, a memória virtual ela vai usar a técnica de cópia na escrita. Bom, o que é isso? A gente tinha visto inicialmente que um processo ele pode ser inicializado pela simples paginação por demanda, contendo apenas a primeira instrução. Mas, como nós sabemos sobre o estudo da criação dos processos, usando a chamada de sistema fork, que eu também não vou entrar em muitos detalhes, e para quem estiver interessado pode procurar melhor nos livros que eu citei no começo do vídeo aula. Bom, essa chamada de sistema fork, ela pode evitar a necessidade da paginação por demanda, porque ela usa uma técnica semelhante ao compartilhamento de páginas. Essa técnica, ela providencia uma rápida criação de processos e, além disso, ela também minimiza o número de novas páginas que precisam ser alocadas ao processo que a gente está criando. Então, o que a gente tem que lembrar? Que essa chamada de sistema fork, ela funciona criando meio que uma cópia
do processo pai. Então, quando a gente usa essa chamada sistema fork, ela cria uma cópia dos endereços do pai para o processo filho. Então, ela vai duplicar todas as páginas que o processo pai tem para o processo filho. Mas o que a gente pode pensar disso tudo? Normalmente, quando a gente cria um processo filho, logo em seguida, a gente também faz a chamada de sistema para executar. Então, a cópia do espaço de endereços do pai, ela pode ser desnecessária, fazer toda essa cópia. Então, como alternativa a esse cenário, a gente pode usar a técnica de cópia na escrita, porque ela permite que o processo pai e o processo filho, eles façam um compartilhamento dessas páginas. Em vez de a gente fazer uma cópia de todas essas páginas, a gente vai compartilhar as páginas. Então, como que é isso? A gente vai ter um processo 1 e um processo 2, e eles vão compartilhar algumas páginas entre eles. Então, o que acontece? A gente não está mais criando cópias de páginas, a gente apenas compartilha as páginas que eles querem ter em comum entre eles. E a gente só vai criar uma cópia de uma página quando algum dos processos resolver fazer alguma modificação. Então, no caso, o processo 1 resolveu fazer uma modificação na página C. Então, apenas aí a gente cria uma cópia da página C para o processo 1, enquanto o processo 2 ele vai continuar acessando a página C sem estar modificada. Então, isso aqui é muito mais eficiente do que ficar criando várias cópias das páginas. Bom, então agora nós já sabemos que a memória virtual ela é muito maior que a memória física e que só vamos carregar páginas na memória principal quando for necessário. Mas o que vai acontecer se eu for carregar alguma coisa para a memória principal e não tiver firme livre? O que a gente faz? Bom, calma lá que tem jeito de resolver isso, já existem técnicas para isso. Para esses casos, a gente pode utilizar técnicas de substituição de páginas. Bom, então, quando acontece esse caso de não ter um firme livre, nós vamos procurar alguma página que está na memória principal para a gente substituir ela pela página que a gente está querendo acessar. Então, a gente pode liberar esse espaço e colocar a página que causou essa falha de página. Bom, para isso existem algumas etapas básicas. Primeiro, a gente encontra o local da página desejada no disco e aí a gente tem que encontrar um frame livre. Se houver um frame livre, a gente vai usar ele. Se não houver, a gente vai usar um algoritmo de substituição para selecionar uma vítima, que vai ser a página que vai ser substituída. Então, a gente vai enviar a vítima para o disco e mudar a tabela de páginas e o quadro de acordo. Então, a gente tira a vítima de lá, a gente fala que a vítima não está mais lá e a gente faz toda essa atualização. Então, a gente vai colocar a página desejada no quadro que a gente liberou e também vamos atualizar as páginas para falar que agora a página desejada está na memória principal. E aí a gente reinicia todo o processo pelo usuário. Bom, o que é importante a gente ver nesse processo? Que quando a gente vai fazer essa substituição, a gente tem que pegar a página que está na memória e que a gente vai substituir, levar ela de volta para a memória secundária, para depois pegar a página desejada, que deu falha de página, e levar ela para o frame que a gente acabou de liberar. Isso causa dois acessos na memória, um para levar a página e outro para trazer a página, o que vai dobrar o tempo
de acesso efetivo. Então, isso não é algo bom. Bom, então, a gente tenta contornar esse problema. E uma forma para minimizar essa queda no desempenho é usar o bit de modificação ou o bit sujo. Como que essa técnica funciona? Cada página na memória principal, ela vai ter um bit de modificação associado a ela. E esse bit de modificação, ele vai ser marcado pelo hardware sempre que houver uma modificação naquela página. Então, quando esse bit estiver marcado, quer dizer que aquela página que está na memória principal, ela foi modificada. Então, quando for necessário fazer uma substituição, a gente vai olhar para esse bit. Se o bit dessa página estiver marcado e a gente quiser substituir ela, então realmente é necessário a gente pegar essa página e devolver ela para a memória secundária, porque a página foi modificada. Mas se esse bit não estiver marcado, então a mesma página que a gente tem na memória principal, ela está igualzinha à página que a gente tem na memória secundária. Então a gente não precisa devolver ela, porque é uma cópia idêntica. Então, isso vai minimizar esse deslocamento e esse acesso de novo à memória secundária para devolver algo que não é realmente necessário. Então, só quando a nossa página for modificada, a gente vai precisar fazer esse acesso a mais na memória secundária. Então, a gente tem aí que a substituição de página ela é algo básico da paginação por demanda. E ela completa a separação entre a memória lógica e a memória física, permitindo que o programador tenha essa memória virtual maior do que a memória física para ele trabalhar. Bom, visto isso, a gente tem dois problemas importantes envolvendo a paginação por demanda. Um deles é desenvolver o algoritmo de alocação de quadro e o outro é desenvolver o algoritmo de substituição de página. E a gente vai olhar primeiro, agora, para esse algoritmo de substituição de página. Bom, eu vou mostrar várias técnicas para vocês, vários algoritmos de substituição de página. E esses algoritmos, eles vão escolher alguma página na memória para a gente tirar ela e colocar a nossa página que causou uma falha de página. E durante a exemplificação desses algoritmos, a gente vai usar essa string que está aparecendo aqui e a gente vai considerar uma memória principal que tem 3 frames para uso. Então, vai ser uma memória principal com 3 quadros. Bom, então o primeiro algoritmo que eu vou falar para vocês é o algoritmo FIFO, First In, First Out. E o que esse algoritmo ele faz? Ele vai escolher a página que está mais tempo na memória principal para ser a página a ser substituída. Então, ele vai usar o seguinte critério. A primeira página a chegar na memória vai ser a primeira página a sair da memória. Ou seja, é a página que está mais tempo na memória principal. Para a gente não precisar ficar armazenando o tempo de chegada de cada página na memória, nós vamos usar como mecanismo auxiliar uma fila. Então, sempre que a gente precisa substituir uma página, a gente vai olhar para a fila, quem é a primeira página da fila, e a gente retira ela, e sempre quando chega alguma nova página, a gente insere ela no final da fila. Então, vamos ver como que isso funciona. Vamos dizer que a gente quer inserir a página 7 na memória. Tem um frame livre? Sim, a memória está vazia. Então, a gente coloca 7 na memória e na fila. Bom, agora a gente quer inserir o 0 na memória. Tem frame livre? Sim. Então, a gente coloca o 0 na memória e na fila. Agora, a gente quer inserir a página 1. Tem frame livre? Tem frame livre. Então, a gente pega o 0, coloca na memória e coloca na fila. Bom, agora a gente quer inserir a página 2 na memória. Ainda tem frame livre? Não tem. Então, a gente vai aplicar o nosso algoritmo de substituição que a gente acabou de ver. Primeiro, o que a gente faz? A gente olha para a nossa fila e vê
quem que é a página que está na frente da fila, que é a página que está há mais tempo na memória. Nesse caso, é a página 7. Então, a gente tira a página 7 da memória e da fila, ela vai ser a página a ser substituída, e a gente coloca a página 2, que causou a falha de página, e insere essa página 2 no final da fila. Então, é exatamente isso que a gente faz. Agora, a gente tratou a nossa falha de página, e a página 2 está lá na memória principal. Então, esse processo vai ser repetido até que não exista mais demanda. Então, o que a gente pode ver com esse algoritmo? Ele é bem fácil de entender e bem fácil de programar. Mas, por um lado, o que pode acontecer quando a gente substitui a página que está há mais tempo na memória principal? Essa página ela pode ser só um modo de inicialização mesmo e que ela não é usada há muito tempo e que também não vai ser mais necessário. Mas, por outro lado, essa página ela pode conter uma variável muito utilizada desde a inicialização e ela vai ter sempre um uso constante. Então, se a gente cair nesse caso, a gente não está fazendo uma boa substituição. E, além disso, esse algoritmo, ele tem essa anomalia. Que o que acontece? Normalmente, a gente espera que, conforme a gente aumente o número de frames, caia o número de falhas de página. Mas existe um caso especial no uso desse algoritmo, que aqui a gente pode ver que a gente aumenta o número de frame e aumenta o número de falhas de página. Então, essa é uma anomalia que não é muito legal que isso aconteça. Então, como que a gente faz para resolver essa anomalia? Como resposta a isso, foi criado o algoritmo de substituição de página ótima. O que acontece? Esse algoritmo, ele é o algoritmo que possui a menor falha de página entre todos os algoritmos de substituição. Ele nunca vai sofrer essa anomalia e ele substitui a página que não será usada pelo maior período de tempo. Então, vamos olhar. Aqui a gente tem a nossa string de páginas que a gente vai querer substituir. E em cima dessa string, a gente tem como se fosse o tempo para cada página. Então, vamos lá. A gente precisa da página 7 e ela não está na memória principal. Existe um frame livre na memória? Sim. Então, a gente insere 7 na memória. Agora, a gente quer inserir 0, que não está na memória principal. A gente precisa da página 0 e ela não está na memória principal. Tem frame livre na memória? Sim. Então, a gente coloca a página 0. Agora, a gente quer a página 1. Tem frame livre? Tem. Então, a gente vai lá e coloca a página 1. Agora, a gente quer colocar a página 2 e ela não está na memória principal. Tem frame livre para ela? Não tem. Então, a gente vai usar o nosso algoritmo de substituição de página ótima. Para isso, a gente vai olhar para a nossa string, qual é a página que está na memória principal que vai demorar mais para ser usada. Então, a gente tem na memória principal a página 0, a página 7 e a página 1. Então, a gente vai olhar aqui no restante da nossa string, das páginas que ainda não foram colocadas na memória principal, qual dessas páginas que vai demorar mais para ser usada. Então, a gente pode ver aqui que a página 7, ela está aqui na posição 18, a página 0, ela está na posição 5 aqui, e a página 1, ela está aqui na posição 14. Então, nesse caso, qual que é a página que vai demorar mais para ser utilizada? É a página 7, que está na posição 18. Então, tiramos a página 7 e colocamos a página 2 no lugar. E é assim que esse algoritmo funciona. Então, a gente vai repetir esses passos para todas as páginas que não estiverem na memória principal. E o que a gente pode considerar sobre esse algoritmo? Ele é um algoritmo difícil de implementar, porque a gente tem que ter um conhecimento prévio da string, a gente tem que saber quais páginas estão por vir para ser analisadas. E então, ele é mais usado para fins de estudo. Já que esse algoritmo não é um algoritmo muito viável, será que existe um meio termo entre ser ótimo e ser um algoritmo viável para a implementação? Em resposta a isso, tem o algoritmo LRU.
Bom, como que é esse algoritmo? A gente substitui a página menos usada recentemente para colocar a página que causou uma falha de página. Então, esse algoritmo ele pode ser implementado de duas formas. Ou ele pode usar um contador, ou ele pode usar uma pilha. Aqui eu vou exemplificar para vocês como que é usando o contador. Mas eu também vou falar um pouquinho como que é usando a implementação por pilha. Eu só não vou fazer aquela animaçãozinha, porque senão ia ficar muito longo esse vídeo se eu fosse exemplificar todos. Então, como que é quando a gente está usando a pilha? A gente mantém uma pilha do número de páginas. E sempre que uma página ela é referenciada, essa página vai ser usada, ela vai ser removida da pilha e colocada no topo da pilha. Então, o que acontece? Nesse topo da pilha, a gente sempre vai ter a página mais usada recentemente. E na parte inferior da pilha, a gente vai ter sempre a pilha que foi menos usada recentemente. Porque o que a gente está fazendo? Sempre que é uma pilha, a gente fala que a gente vai usar ela, a gente leva ela para cima. Então, as pilhas que estão sendo esquecidas, elas estão ficando lá para baixo da pilha. Então, como as entradas são removidas do meio da pilha, exige que a gente use uma pilha duplamente ligada com um ponteiro para a cabeça e outro ponteiro para o final. Então, a gente vai ter a nossa pilha e sempre quando a gente quiser fazer uma substituição, a gente vai lá para o final da pilha e a gente vai tirar a página que está lá embaixo, que é a que foi menos usada recentemente. E também tem a implementação usando o contador. Essa implementação é mais fácil de entender. Cada página vai ter um contador. Sempre que a página ela é referenciada, o contador dessa página ele vai assumir o valor do clock. E aí a gente vai substituir a página com o menor contador. Então vamos ver isso. Inicialmente a gente tem ali embaixo o nosso clock valendo 1. Então precisamos da página 7 e ela não está na memória principal. Tem um frame livre na memória principal? Sim. Então a gente insere 7 na memória principal e modificamos o contador dela de acordo com o clock. Então a gente vai colocar a página 7 na memória principal e o clock, o contador dela, vai ser igual ao clock atual. E a gente incrementa o clock. Tá bom. Agora a gente quer inserir a página 0. E a gente precisa da página 0 e ela não está na memória principal. Tem frame livre? Tem. Então a gente insere 0 na memória principal e a gente modifica o seu contador de acordo com o clock. Então a gente colocou a página 0 lá e ela assume o valor do clock, que é 2, e a gente incrementa o clock. E a gente vai para a próxima página. Agora é a página 1. Tem frame livre? Tem. Fazemos a mesma coisa, a gente coloca a página 1 lá e a gente modifica o contador dela de acordo com o clock e incrementa o contador. Agora a gente quer a página 2 e ela não está na memória principal. Tem frame livre? Não. Então a gente vai aplicar o nosso algoritmo de substituição, LRU. Para isso a gente vai olhar na memória principal o contador de cada uma das páginas. E a gente vai tirar a página com o menor contador, que nesse caso é a página 7. Então a gente tira a página 7 e coloca a página 2 no lugar e atualizamos o contador. Então a gente colocou a página 2 lá, e aí o contador da página 2 é 4, que é igual ao clock. E a gente incrementa o clock. E aí a gente vai ficar sempre repetindo esse processo para todas as páginas que não estão na memória principal. Então, o que acontece? Poucos sistemas eles vão garantir esse suporte de hardware suficiente para a gente usar o algoritmo de substituição de página LRU. E aí, em resposta a essa falta de suporte, a gente tem algoritmos de aproximação ao LRU. Bom, e como que esses algoritmos funcionam? A gente usa um bit de referência definido sempre que a página é referenciada. Então, inicialmente, todos os bits eles vão ser marcados como 0 e, à medida que essas páginas são utilizadas, o hardware vai lá e ele vai marcar o bit como 1. Então, a gente não vai saber exatamente a ordem que essas páginas são usadas,
mas a gente sabe se a página foi ou não usada. Essa aproximação, ela tem vários algoritmos que podem ser implementados, e eu não vou falar todos porque não ia ficar muito longo esse vídeo. Então, quem tiver interesse em saber cada uma dessas técnicas a fundo, pode ir olhar lá no livro que eu citei para vocês. E só para não passar em branco, eu vou falar desse algoritmo da segunda chance. E vai ser o último algoritmo que eu vou falar para vocês nessa videoaula. Como que é o algoritmo da segunda chance? Ele vai utilizar uma fila circular com todas as páginas. Cada página ela vai ter um bit de referência, que vai ser marcado como 0. E aí, quando essa página ela for referenciada, o bit dela vai ser atualizado para 1. Então, a gente vai ter um ponteiro para cada uma dessas páginas, e esse ponteiro vai sinalizar a próxima vítima, que vai ser a página que que possivelmente será substituída pela página que causou uma falha de página. Então, quando a gente vai olhar para essa vítima e vai verificar o bit dela. Se o bit for 0, a gente vai substituir a página. Se não for 0, a gente vai atualizar esse bit para 0 e a gente dá uma segunda chance para essa página, move o ponteiro para baixo para ser a próxima vítima, e aí a gente vai continuar procurando qual página vai ser substituída. Então, vamos olhar um esqueminha. Vamos supor que aquela página ali seja a nossa próxima vítima. Então, primeiramente, a gente vai olhar aonde está o nosso ponteiro, para quem é a vítima que o ponteiro está apontando. Qual que é o bit dessa vítima? Nesse caso, o bit é 1. Então, como esse bit é 1, a gente vai dar uma segunda chance para essa página. E aí a gente atualiza o bit dela para 0. A gente atualizou para 0, deu a segunda chance e vamos seguir procurando a próxima vítima. Tá bom, achamos a próxima vítima. Aí a gente vai pegar e vai analisar o bit dessa vítima. O bit dela também é 0, então essa página vai ter uma segunda chance. Então, a gente dá uma segunda chance para ela e indica agora o bit dela como 0. E a gente continua a nossa busca por uma página para ser substituída. Então, vamos lá. Agora, essa vai ser a nossa próxima vítima. Agora, a gente vai pegar e vai olhar qual que é o bit marcado por essa vítima. Nesse caso, o bit dela é 0. Então, essa página não vai ter uma segunda chance. Ela vai ser a página que a gente vai substituir. Então, a gente substituiu ela. Pode ver que ali agora é outra página, está marcada com outra corzinha. Após isso, a gente atualiza o bit dela dessa nova página para 1. Aí, a gente atualizou lá. E aí, a gente move o ponteiro para a próxima vítima. Olá, galera. Eu sou o Diego e irei assumir a apresentação daqui pra frente. Agora que a Nathalie falou sobre como funcionam as páginas da memória virtual, vamos tratar dos conceitos dos quadros, onde elas são armazenadas. A primeira coisa que vem à mente quando cuidamos de quadros é a divisão deles pelos processos. Como podemos alocar eles entre as atividades que estão sendo executadas? Se tivermos 93 quadros livres e 2 processos, como decidimos quanto cada um vai ter? O caso mais simples é o sistema de usuário único. Vamos imaginar a seguinte situação. Temos uma máquina com sistema de usuário único com 128 KB de memória, com páginas de 1 KB cada. Logo, vamos ter 128 páginas. Se considerarmos que o sistema operacional ocupe 35 dessas 128 páginas, ainda vamos ter 93 para serem usadas. Essas 93 páginas irão tratar as primeiras 93 falhas de forma sequencial. Depois disso, as falhas terão que usar um algoritmo de substituição de páginas para fazer as trocas. Muitas técnicas podem ser usadas em cima disso, como por exemplo, permitir que o sistema operacional disponibilize seus quadros que ele não está usando para ajudar a tratar falhas de página. Ou podemos manter um número fixo de quadros sempre disponíveis na lista. Enquanto o algoritmo de substituição está sendo executado para localizar o alvo da substituição, esses quadros livres iriam guardar a página que está faltando temporariamente. Depois, ela seria colocada na página alvo da substituição. Porém,
existem limitações que devem ser seguidas quando usamos táticas de alocação de quadros. A mais simples e óbvia é que não podemos alocar mais quadros do que os que estão disponíveis. Também devemos alocar o número mínimo de quadros para os processos. Mas por quê? Isso é uma questão de performance. Devemos lembrar que se uma instrução sofre uma falha de página antes de terminar sua execução, ela irá parar e começar do zero. Logo, o número mínimo de quadros deve ser escolhido pensando no tamanho das instruções que podem ser usadas. Se imaginarmos uma máquina com instruções que referenciam apenas o endereço de memória sempre, temos que alocar no mínimo um quadro para a instrução e um para o endereço. Existem 3 formas principais de dividir os quadros entre os processos do computador. A forma mais simples de dividir n quadros entre m processos seria dando um número igual, n dividido por m, de quadros para cada um desses. Esse processo também é chamado de alocação igual. Poderíamos usar o resto dessa divisão como um grupo de quadros reserva para serem usados em falhas de página. Por exemplo, se tivermos 8 quadros e 4 processos, cada processo receberia 2 quadros usando este método. O problema dessa técnica é que ela não considera que os processos possuem tamanhos e demandas diferentes. Se tivermos um sistema com 104 KB e quadros de 1 KB cada, com 2 processos rodando, uma query de um aluno com 10 KB, por exemplo, e um banco de dados com 50, não faria muito sentido dividir igualmente 32 para cada. Pois, os 21 KB do aluno que estão reservados a ele e não são usados podem ser considerados um desperdício. Por causa disso, nós temos a alocação proporcional. Nela, os quadros são distribuídos para os processos de acordo com o tamanho deles. Ela segue a seguinte equação para calcular o número de quadros. Primeiro, somamos o tamanho de todos os processos. Vamos dividir o tamanho do processo pela multiplicação do tamanho total S, calculado anteriormente, com o número de quadros disponíveis M. Claro que devemos ajustar Q para que ele seja maior que o número de quadros mínimo do sistema. Vale lembrar que tanto a alocação igual como a proporcional podem variar de acordo com o grau de multiprogramação do sistema. Maiores graus de multiprogramação vão gerar um número menor de quadros para cada processo. Conforme esse grau de multiprogramação diminui, o inverso ocorre e temos um maior número de quadros disponíveis. Uma variação da alocação proporcional possível é usando um valor que representa a prioridade dos processos. Quando uma falha de página ocorre, ao invés de realizarmos uma substituição logo em seguida, o sistema procura por um processo que possui uma prioridade menor que a do atual, e pega um de seus quadros. Se não houver tal processo com menor prioridade, ele substitui um quadro do processo que teve a falha. Outra questão importante que devemos analisar agora que vimos como alocar os quadros é a forma de substituí-los. Podemos dividir os algoritmos em 2 grandes grupos: algoritmos de substituição global e local. Nos algoritmos locais, o quadro substituído será selecionado dentre os que estão alocados para aquele processo específico. Logo, o número de quadros alocados para cada processo não se altera quando usamos esses algoritmos. O problema é que um processo que está tendo falhas não pode fazer uso de outros quadros menos usados da memória. Já no caso dos globais, o quadro substituído vai ser escolhido dentre todos os que estão alocados para os processos. O principal problema dessa técnica é que um processo não controla suas falhas de página, pois ele pode ser afetado por falhas causadas em outros processos que acabam pegando seus quadros. Ainda assim, no geral ele possui uma efetividade maior do que o método de substituição global. Agora que estudamos o funcionamento dos quadros, vamos imaginar a seguinte situação. Um processo fica com o número de quadros alocados para ele menor do que o necessário para manter as páginas que estão sendo usadas. Por causa disso, ele vai ter uma falha de página facilmente. Devido a esse problema, a operação atual deve ser reiniciada e a página que faltou deve ser carregada. Para isso, ele deve trocar uma das páginas em uso para colocar a que é necessária nesse momento. Porém, como todos estão sendo usados com frequência, outra falha vai acontecer em um curto período de tempo. Como esse ciclo vai se repetindo, vamos trocando mais páginas que estão sendo usadas para execução, gerando cada vez mais falhas. Devido a esse problema, o programa vai passar mais tempo trocando páginas do que executando. Esse problema é conhecido como thrash. Ok, você deve estar pensando, mas o que pode causar esse problema? O que dá início a tudo isso? Bom, ele acontecia normalmente em sistemas operacionais mais antigos, com os primeiros sistemas de paginação. Neles, quando o sistema detectava o uso do CPU baixo, ele decidia aumentar a multiprogramação para melhorar o desempenho. Com isso,
Os novos processos que chegam começam a tomar quadros dos processos atuais, aumentando a tendência em falhas de páginas. Essas falhas geram uma fila para carregar páginas, o que reduz mais ainda o uso da CPU, fazendo com que o sistema aumente mais ainda a multiprogramação. No final das contas, nenhum processo está sendo executado, pois todos estão buscando suas páginas. Muito bem, e como podemos resolver esse problema? Uma forma simples seria utilizar o sistema de substituição local que expliquei anteriormente. Com a troca local, um processo não iria tomar os quadros dos outros, gerando menos falhas neles. A questão é que isso só resolve uma parte do problema. Esses processos que geram falhas de página ainda estão criando uma fila para buscar suas páginas e o tempo para resolver uma falha vai aumentar por causa dessa fila. Então, como resolvemos esse problema de uma vez? Nós temos que dar a um processo tantos quadros quanto ele precise. Mas como podemos saber quantos ele precisa? É aí que entra a questão da localidade. Nós vamos olhar para quantos quadros cada processo está usando. Segundo o modelo da localidade, conforme um processo é executado, ele se move de um local para outro. O local seria um conjunto de páginas que estão sendo usadas em conjunto. Um programa é composto por várias localidades que podem se sobrepor. Se nós designarmos a quantidade certa de quadros para um processo comandar o seu local atual, ele vai gerar falhas apenas quando trocar de um local para o outro. Depois dessa troca, o número de falhas tende a cair, até que ele mude novamente. Vamos para a implementação dessa ideia. A forma de implementar o princípio da localidade é usando o conjunto de trabalho. Neste modelo, usamos o parâmetro delta para definir a janela de conjunto de trabalho. A ideia é olhar as delta referências de páginas recentes. O conjunto dessas delta referências mais recentes é chamado de conjunto de trabalho. Se uma página está sendo usada, ela vai estar no conjunto de trabalho. Se ela não estiver sendo usada, ela vai cair no conjunto delta vezes. Assim, o conjunto está estimando a localidade do programa. A escolha do delta é o que decide a precisão do modelo. Se o delta for muito pequeno, o conjunto não vai englobar a localidade do programa. A escolha do delta é o que decide a precisão do modelo. Se o delta for muito pequeno, o conjunto não vai englobar a localidade do programa. Se ele for muito grande, ele vai englobar áreas que não são de nosso interesse. Assim que o delta for escolhido, o uso do modelo de conjunto de trabalho é simples. O sistema monitora o conjunto de cada processo e aloca a quantidade de quadros que são necessários de acordo com o tamanho dele. Se houverem quadros sobrando, um novo processo poderá ser iniciado. Porém, se em algum momento forem precisos mais quadros para sustentar os processos do que os que nós temos disponíveis, um dos processos será escolhido e suspenso, tendo seus quadros liberados para o uso dos demais. Esses processos suspendidos podem ser iniciados mais tarde. Essa técnica evita o thrashing ao mesmo tempo que permite que o grau de multiprogramação fique o mais alto possível sem causar problemas. O problema desse modelo é acompanhar os conjuntos de trabalho. O conjunto trabalha com a janela. Quando uma nova referência chega, uma antiga sai pela outra ponta. Nós podemos pensar no modelo com um timer de interrupção fixo e um bit de referência. Por exemplo, um conjunto com um delta de 1000 referências e um timer de 500 referências. Quando o sistema tiver uma interrupção do timer, ele define todos os bits de referência como zero. Se uma falha de página ocorrer, vamos analisar os bits de referência. Se ela foi usada, algum desses bits vai ser ativo e ela vai estar no conjunto de trabalho. Esse arranjo não é tão preciso, porém, pois não podemos dizer se, em um intervalo de 500 referências, uma referência específica ocorreu. Nós poderíamos reduzir esse problema usando um intervalo com delta igual a 100 e com 10 bits de validade. Porém, essa implementação teria um custo. Nós vimos que o modelo do conjunto de trabalho funciona com sucesso, mas ele é meio desajeitado para controlar o thrashing. Ele tem uma mão muito firme segurando os processos e não dá flexibilidade para o sistema. Será que tem uma forma de evitar o thrashing sem segurar demais a execução dos outros processos? Tem sim. É a partir do modelo de frequência de falhas de página, ou Page Fault Frequency, também chamado de PFF. Nele, vamos tomar uma aproximação mais direta. O nosso problema é prevenir o thrashing, certo? Ele ocorre quando estamos tendo muitas falhas de página. Se estamos tendo muitas falhas de página, os processos estão com poucos quadros. Da mesma forma que se estamos tendo poucas falhas, os processos podem estar com quadros demais e poderíamos diminuir esse número para adicionar mais processos.
A ideia do modelo FFP é estabelecer um limite superior e inferior para o número de falhas. Se um processo oferece poucas falhas de página, tiramos os quadros deles. Por outro lado, se ele tiver muitas falhas, vamos dar mais quadros para esses processos. Isso vai manter um nível de falhas mais aceitável. Assim, podemos ter um controle mais preciso do número de falhas e evitamos o trash. Há outras aplicações para o uso da memória virtual. Por exemplo, podemos melhorar o acesso ao disco. Uma aplicação interessante que podemos fazer das técnicas de memória virtual que acabamos de ver é utilizá-las para melhorar as operações de entrada e saída, tratando elas como um acesso de rotina à memória principal. A ideia é mapear uma porção do arquivo que seja do tamanho de uma página para a memória principal. A primeira operação de entrada e saída vai gerar uma falha de página, porém, os acessos seguintes são feitos como acesso de rotina. Isso simplifica o processo, pois o sistema manipula os arquivos através da memória, em vez de usar chamadas de sistema como o read e write. Um detalhe que vale a pena ser lembrado é que a atualização dos arquivos do disco não é necessariamente feita de forma síncrona. Alguns sistemas operacionais podem optar por atualizar o arquivo apenas quando eles checarem se a versão da memória virtual foi alterada. Quando o arquivo for fechado, todos os dados da memória virtual são repassados para o disco. As alterações são salvas e a versão virtual é apagada. Outra vantagem desse método é que múltiplos processos podem acessar o mesmo arquivo da memória virtual. Dessa forma, nós estamos economizando espaço, pois não é preciso fazer uma versão virtual para cada um desses processos. Além disso, ela permite que as alterações feitas por um processo no arquivo sejam visualizadas pelos outros. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como ela funciona. Um processo possui sua memória virtual que referencia um espaço na memória física. Esse, por sua vez, está com o conteúdo do disco. Múltiplos processos podem usar o mesmo espaço sem problemas. Indo para a parte do Java, que é o foco deste livro, temos a seguir o código que faz um mapeamento de leitura para um arquivo no disco usando a memória virtual. Para fazer um mapeamento da memória, nós precisamos, primeiro, abrir o arquivo e obter o file channel para ele através do segmento destacado do código. Em seguida, nós chamamos o método map neste canal, que mapeia o arquivo para a memória. O método map retorna o mapped byte buffer, que é um buffer de bytes que está mapeado na memória. A API para o map possui 3 parâmetros que eu vou explicar agora. O mode indica como vamos mapear o arquivo. No código do exemplo, ele está sendo colocado como read-only. Outras opções seriam read, write e private. O position se refere onde no mapeamento deve começar. No exemplo anterior, nós mapeamos o arquivo todo, ou seja, nós vamos do bit 0 até o bit final, indicado pelo tamanho do file channel. Por fim, o size vai indicar qual o tamanho da página de memória virtual que nós estamos utilizando em bytes. No final, nós temos que realizar a chamada para fechar o arquivo, que está destacada aqui. Bom, para finalizar o vídeo, vamos resumir o que foi visto neste capítulo. A ideia de usar a memória virtual é facilitar o acesso de arquivos no disco do computador, pois não é possível guardar todo um processo da memória de uma vez só. A memória virtual cria um processo de endereçamento virtual muito maior que o físico. Normalmente, ela é feita usando o sistema de paginação por demanda, usando o sistema de páginas de conteúdo que são armazenadas em quadros. Para utilizar os quadros e as páginas, precisamos usar algoritmos de substituição adequados para cada um. O número de quadros alocados para um processo também afeta a eficácia do sistema como um todo, porque poucos quadros geram muitas falhas de página, o que pode atrasar o sistema e até travar, gerando um thrashing, onde os processos vão ficar travados buscando suas páginas em vez de executar. Por outro lado, quadros em excesso para processo vão gerar poucas falhas, porém vão impedir um grau de multiprogramação maior. Por fim, é possível utilizar a memória virtual para simplificar operações de entrada e saída, mapeando partes do arquivo do disco para a memória virtual, transformando essas operações que antes precisavam de chamadas de sistema em acessos de rotina. Bom, nosso vídeo fica por aqui, galera. Agradeço a sua audiência e até mais.